Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e esse é o primeiro vídeo da primeira Poison Week aqui do canal, que é nada mais do que uma série de vídeos durante uma semana sobre um assunto específico, que nesse caso é H.P. Lovecraft. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a biografia do Lovecraft, informações relevantes sobre a vida dele, curiosidades e coisas que eu achei legal comentar. Eu li essa edição aqui da Edra, muitíssimo boa e muito completa, inclusive eu fiz milhões de marcações aqui no livro. Mas antes de começar eu queria dizer que durante esta semana todo mundo que quiser comprar livros da Edra sobre Lovecraft vai ter 20% de desconto comprando pelo meu link, que vai estar aqui na descrição. Então é só você entrar nesse link que todos os livros do Lovecraft da editora Edra vão estar com 20% de desconto nessa semana. E as edições dele são muito legais. Inclusive a maioria dos contos do Lovecraft que eu li em português foram dessa edição aqui da Edra. E essa daqui é uma coletânea bem grande, mas eles têm muitos outros livros vendidos separadamente, livros de bolso também. Enfim, confiram que vai estar aqui na descrição. E além disso eu também vou deixar um link da Amazon caso vocês queiram comprar pela Amazon também. Mas enfim, vamos começar porque tem muita coisa legal pra falar sobre a vida de H.P. Lovecraft. Pra começar, Lovecraft foi um dos escritores que hoje nós consideramos o maior de terror do século XX, e as suas abordagens envolviam muito ocultismo, miscigenação alienígena e cosmicismo de forma geral. Inclusive, ele foi quem iniciou o que chamamos hoje de horror cósmico. E o horror cósmico é um pouco difícil de definir, mas basicamente vai falar sobre ocultismo, sobre rituais e adorações a deuses e seres, entidades cósmicas, criaturas extraterrestres que estão na Terra e que mostram a insignificância humana perante todo o universo. E o Lovecraft tinha a tendência de misturar ficção fantástica com ficção científica, com aquele toque de terror que nós conhecemos, e tudo isso junto cria o chamado horror cósmico, que é maravilhoso e, na minha opinião, o melhor tipo de terror que existe. Mas enfim, H.P. Lovecraft é uma abreviação de Howard Phillips Lovecraft, que nasceu na manhã do dia 20 de agosto de 1890 e viveu até a manhã do dia 15 de março de 1937. Ou seja, ele morreu pouco antes dos seus 50 anos. Lovecraft foi uma criança muito avançada, com 3 anos de idade ele já era alfabetizado, e ele remonta os primórdios de sua escrita aos 6 anos de idade, quando ele escreveu o poema de Ulisses, que é uma obra inspirada em Odisseia, com 6 anos de idade. Ele foi autodidata por boa parte de sua vida, inclusive ele largou a escola mais de uma vez, e ele era muito avançado em relação às crianças da sua idade, inclusive ele não se relacionava com elas. Ele alegava que as crianças não gostavam dele e ele também não gostava delas, então vida que segue. Com 8 anos, Lovecraft manifestou grande interesse por Edgar Allan Poe e pela ciência, que foram 2 grandes influenciadores de sua escrita e de sua vida de maneira geral. Em 1904 ele perdeu o avô materno, que era praticamente um pai para ele, já que ele quase não teve contato com seu verdadeiro pai, que estava muito doente quando ele era criança e faleceu quando ele tinha poucos anos de idade. E a perda de seu avô foi o primeiro grande impacto negativo em sua vida. Inclusive, Lovecraft não tinha uma vida muito saudável, ele sofreu vários colapsos nervosos ao longo dos anos. Um dos fatos sobre a história dele que eu mais gosto é que aos 12 anos a sua mãe o obrigava a frequentar a escola dominical e insistia para que ele seguisse a mesma religião que ela. E mesmo com 12 anos de idade, Lovecraft já era uma pessoa que pensava muito diferente de muitos adultos, e mesmo naquela época ele questionava muito os princípios da igreja e o porquê deles aceitarem as coisas sem questionamento. E basicamente Lovecraft disse que nesta época ele parou de levar as pessoas da escola dominical a sério quando percebeu que eles aceitavam dogmas e tradições sem ao menos pensar e questionar o que acontece. E aí a sua mãe depois de um tempo desistiu e parou de forçá-lo a seguir qualquer tipo de religião ou ter qualquer tipo de vida religiosa. Eu acho isso genial, porque ele era uma criança e ele não se deixava abalar pelo que os adultos diziam e tentavam forçar na vida dele. O meu pensamento sobre religião hoje em dia é muito parecido com o do Lovecraft, só que ele tinha na época 12 anos de idade. Lovecraft esteve envolvido durante boa parte de sua vida também com o jornalismo amador, só que na verdade ele sempre teve muita dificuldade de conseguir empregos e trabalhos fixos. Ele passou por muitos problemas financeiros durante a vida, apesar de ter vindo de uma família muito boa e com boas condições, mas ele sobreviveu durante boa parte de sua vida com poucos fundos que ele recebia do seu jornalismo amador, de algumas publicações em revistas ou também de ghostwriting que ele fez durante muito tempo.
Pra quem não sabe, ghostwriting é como se você recebesse um pedido para escrever por outra pessoa. Então todos os créditos vão pra essa pessoa, quando na verdade quem escreveu não foi ela, foi você. Ele também foi uma pessoa que nunca teve muito jeito para relações românticas, apesar dele ter sido casado com uma mulher chamada Sonia. Na verdade, tudo indica que foi ela que pressionou Lovecraft para que esse casamento acontecesse, mas ele nunca parece ter tido responsabilidade nem maturidade para lidar com esse tipo de compromisso. Sonia muitas vezes teve que sustentá-lo enquanto ele não conseguia trabalho. Sonia alega que ele nunca falou de amor com ela, ele apenas tratava tudo como afeição. E com o passar do tempo, ele foi se desligando cada vez mais, algumas oportunidades acabaram fazendo com que eles se separassem e fossem morar em cidades diferentes. A Sonia, inclusive, pediu o divórcio depois de um tempo, quando ela percebeu que ele realmente não dava muita importância pro relacionamento. E Lovecraft se recusou e enrolou, digamos assim, por um tempo, mas tudo indica que ele estava mais preocupado por esta não ser uma atitude de um cavalheiro do que com o relacionamento deles em si. Mas ainda que o divórcio nunca tenha sido realmente oficializado, eles depois de um tempo pararam de se corresponder, de se falar e até de se ver. Lovecraft nunca teve um reconhecimento nem perto do que ele tem hoje, apesar de ele ter acumulado aí um grupinho de fãs ao longo do tempo, que inclusive ele adorava responder e ele se dedicava muito às respostas de cartas que recebia. E dessas cartas ele fez muitas amizades, inclusive uma delas foi com o Robert E. Howard, que foi o criador de Conan o Bárbaro e que também escreveu várias histórias baseadas ali no que Lovecraft criou, que seriam o que chamamos hoje de histórias Lovecraftianas. Esse livro aqui é uma coletânea de vários contos baseados nos mitos de Cthulhu, do Robert E. Howard, que foi publicado pela editora Clock Tower e que tá muito legal. Eu também vou deixar o link pra vocês comprarem esse livro aqui embaixo, se vocês se interessarem, e eu vou falar mais sobre ele em outros vídeos. E outro admirador do Lovecraft que também se correspondeu com ele por cartas foi Robert Bloch, que depois ficou conhecido por ter criado Psicose. Mas enfim, voltando. Falando também sobre os mitos de Cthulhu, essa foi uma expressão que só veio a surgir depois de seu falecimento, mas o autor já chegou a citar expressões como Cthulhuism e Yog-Sothothery, que fariam referências à mitologia que ele começou a criar aí com o passar do tempo, mas que hoje nós conhecemos como mitos de Cthulhu. Outro fato curioso é que Lovecraft já foi atormentado por muitos pesadelos, e esses pesadelos influenciaram diretamente muitas das obras criadas por ele. Inclusive, a busca onírica por Kadath, que é uma de suas criações e que hoje em dia nós consideramos relacionadas ao que chamamos de ciclo dos sonhos, que eu vou explicar melhor em outro vídeo, na verdade pode ter significação biográfica para o autor, como se fosse uma autobiografia espiritual do Lovecraft, o que é algo muito legal, e você lê esta obra pensando nessas relações acaba tornando tudo muito diferente. Em toda a sua vida, a maior quantia que Lovecraft já recebeu por um trabalho de ficção foi de $350 pela sua criação The Whisperer in Darkness, que é traduzido para o português como Um Sussurro nas Trevas. A sua obra Nas Montanhas da Loucura foi a sua tentativa mais ambiciosa de criar o que ele chamava de arte cósmica não sobrenatural, mas sofreu grandes críticas e rejeição do público, o que eu não consigo entender porque é a minha obra favorita do Lovecraft. E posteriormente a sua criação, A Sombra Vinda do Tempo, que nós podemos considerar aí a sua última escrita promissora antes de falecer, foi ainda mais rejeitada do que Nas Montanhas da Loucura, o que também não dá pra entender porque é outra obra incrível. Tudo isso aconteceu por volta de 1936 e contribuiu para que esses últimos anos de vida do Lovecraft fossem bem complicados. Nesses últimos períodos de vida ele passou por uma miséria muito grande e questionamentos sobre a qualidade de seu trabalho, porque apesar dele ter aquele grupinho ali de admiradores, ele começou a se sentir mal com as críticas que ele recebeu. Ele cultivou grande tristeza sobre o mérito de seu trabalho. E além de todas essas questões que abalaram muito seu psicológico, o fim de sua vida foi ainda mais sofrido e com muita agonia, porque ele foi diagnosticado com câncer terminal de intestino e vários problemas nos rins também, que foram os motivos da sua morte, na verdade. Então seus últimos momentos de vida foram muito marcados pela dor constante e muito marcados por pensamentos negativos e sobre a falta de qualidade de suas obras e o seu não reconhecimento no mercado. Após a sua morte, nós temos muito que agradecer a dois amigos do H.P. Lovecraft, que são August Derleth e Donald Wandrei, por terem criado a Arkham House, que seria, na verdade, uma editora bem pequena, com o propósito inicial de preservar as obras do Lovecraft, que posteriormente foram cada vez mais ganhando notoriedade e reconhecimento.
Agora, algo muito negativo que eu tenho pra falar de H.P. Lovecraft, que eu fiquei sabendo em boa parte a partir dessa biografia aqui, é que apesar dele ser uma pessoa genial, ele, na verdade, também tinha um lado muito ruim. Tirando o seu egocentrismo e a sua tendência de se considerar superior a muitas pessoas, Lovecraft tinha pensamentos muito racistas e xenofóbicos, o que me dói muito de pensar, porque ele foi um escritor incrível, de talento incrível. Teria sido ainda mais incrível se pensasse de forma diferente, ainda mais considerando que ele era tão avançado para alguns assuntos e criou obras muito avançadas ao seu tempo, bateu de frente com dogmas religiosos e contestou inúmeras coisas, mas ao mesmo tempo tinha pensamentos muito retrógrados nesses aspectos. Inclusive, é triste dizer, mas ele chegou a concordar com muitos dos ideais de Hitler. Mas enfim, esse foi o resumo aí de fatos que eu decidi comentar aqui com vocês. Lembrando que tem muito mais coisa pra ser abordada aqui nesta biografia, muito mesmo. Vocês podem ver pela quantidade de marcações que eu fiz aqui. Então, se vocês se interessam pela H.P. Lovecraft, pela sua vida, pela sua trajetória, comprem esse livro porque vale muito a pena. Lembrando que vocês têm 20% de desconto comprando pelo meu link os livros da Edra sobre H.P. Lovecraft nessa semana. Então não deixem de conferir tudo aqui na descrição. Continuem acompanhando essa semana especial sobre o autor, porque eu vou trazer ainda muita coisa legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês ou qualquer outra coisa sobre Lovecraft. E é isso, se vocês gostaram, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.